recebe, diga amém. E vamos aplaudir a Ele. Só os vencedores de Jesus. Oh, glória. Boa noite, povo de Deus. Você é o povo forte, amém? Não aceite o contrário, não. O contrário é mentira. A verdade é que Jesus comprou a bênção para nós. Nós já somos livres e em Cristo nós somos mais do que vencedor. Glória a Deus. Você já cumprimentou quem está do seu lado? Diga, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que a paz de Deus seja contigo. Amém? Senta então, por favor. Que bom que você veio. Estamos aqui com alegria no coração. Para nós que estamos aqui na igreja, hoje é a última sexta-feira do ano, né? Vai ter gente que vai ouvir essa mensagem já no ano de 2025. Mas eu tenho uma plena convicção de que a palavra de Deus ela não volta vazia. Sempre quando eu medito na palavra e eu me preparo para entregar um recado para o povo de Deus, eu tenho uma convicção de que a palavra ela não volta vazia. Ela vai para você e quando ela volta para Deus, ela volta com o seu testemunho. Diga graças a Deus. É por isso que você está aqui. Você cantou. Eu sou de Deus. Não tem nada do inimigo que possa me atrapalhar. É fato que todos os dias o nosso adversário ele anda de que forma? Em nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, destruir. Mas Jesus ele é esse nosso sustento, porque ele disse que ele dá ordem aos seus anjos para fazer o que conosco? Nos proteger, nos livrar das acusações. E eu tenho falado com as pessoas hoje aqui nessa sexta-feira sobre você ter no seu coração sempre uma palavra de autoridade nos seus lábios. Porque você precisa registrar no mundo espiritual quem você é. Amém, pessoal? Glória a Deus. Você está entendendo? Você precisa registrar no mundo espiritual quem você é. Diga graças a Deus. Você está entendendo até aqui? Se você não registra quem você é no mundo espiritual, nós temos um adversário que vem para tentar te enganar dia após dia. Eu já vi pessoas de Deus dizerem: ah, Deus não é comigo não, porque eu estou passando por tanta luta. Quem foi que disse que não é? Só por conta das lutas? Certa vez ele nos ensinou na nova aliança. Ele disse, não é a espada que te separa do amor de Deus. Não são as crises que te separam do amor de Deus. Não são as lutas do dia a dia que vão te separar do amor de Deus. Amém, pessoal? Nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus. A única coisa que separa o homem de Deus é o quê? É o pecado. A gente já vem falando isso aqui há um tempo. A única coisa que separa a pessoa da presença de Deus é o pecado. Mas se você está em Cristo, pode passar por qualquer luta. Vá para o mundo espiritual em oração e registre quem você é. Por isso que eu fiz questão de cantar esse louvor aqui hoje, me veio ao coração. Que você precisa, no mundo espiritual, chamar a existência de quem você é. Você está falando com Deus, sou o teu, meu Deus, não sou qualquer um. Qualquer um, aquele que não tem identidade no mundo espiritual. Você já tem uma identidade. Você nasceu de novo. Você tem uma vida nova hoje. E o maligno não lhe toca. Ah, mas estão dizendo que fizeram uma macumba no meu nome. Fizeram um negócio no meu nome. Isso não prevalece, irmão. Em Cristo você já venceu. Diga graças a Deus. Vamos para a palavra então? Carta aos Romanos. Eu queria começar com você lá. Carta aos Romanos, capítulo 10. Olha só que interessante isso aqui. Carta à igreja de Roma. Romanos, capítulo 10. Nós precisamos registrar a nossa vitória através das nossas palavras. Olha só. Romanos, capítulo 10. O versículo que nós vamos ler é o versículo de número 9. Romanos, capítulo 10, versículo de número 9. Amém? Vamos ler a palavra. Diz assim, ó. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Essa foi uma expressão, foi uma palavra que o apóstolo Paulo usou para ensinar a igreja de Roma como eles deveriam estar diante de Deus. A partir do momento que eles crescem no coração em Deus e que com a boca dele eles confessassem, eles falassem, né, que a partir de agora publicamente eles eram de Deus, a partir daquele momento isso estava registrado no mundo espiritual. Glória a Deus. A partir dali vem a salvação. A gente começa a olhar para a Bíblia Sagrada e começa a perceber uma coisa.
Como que Deus criou o mundo e todas as coisas que nele há? Através da sua palavra. No primeiro dia, Deus começa a fazer as coisas. Deus chama o sol, Deus pega o luminar maior o sol, luminar menor a lua. Isso aqui vai clarear o dia, isso vai clarear a noite. E foi muito bom. Aí no segundo dia ele disse, haja uma expansão sobre as águas, no caso a terra. Ele foi usando a palavra e foi gerando vida. Ele foi usando a palavra e foi trazendo as coisas à tona. Através daquilo que ele confessava, as coisas iam se manifestando, ia se materializando. E isso é desde a criação. Se eu, como servo de Deus, eu entendesse isso, eu estaria constantemente em oração. Estão comigo aqui? Estaria constantemente em oração. Porque eu sei que as minhas palavras, aquilo que eu falo, eu chamo a existência. Tipo, você vê no mundo aí, tem muita gente que ela vive uma vida errada. Uma vida de xingamento, de briga, de confusão. Todo quanto é nome de demônio ele chama dentro de casa. O que tem dentro daquela casa, gente? A presença daquelas entidades. Por quê? Porque é algo que a pessoa está chamando. É algo que a pessoa está atraindo para ela. Tem coisas que não é xingamento, por exemplo. Mas dependendo de como você fala para a pessoa, parece que você está xingando ela, né? Você chama alguém, é miséria, né? Miséria é uma qualidade que você dá para uma situação. Situação de fulano de tal está na miséria. É a qualidade de uma situação. Mas quando você atribui isso a uma pessoa, fulano estava miserável, você está tipo xingando ele. Você está chamando a existência daquilo para a pessoa. As nossas palavras, ela tem autoridade. Tanto é que ele falou, se você no coração acredita em Deus e com a tua boca você confessa, acabou. Na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 9, ele diz, se confessares os vossos pecados, né? Se você confessar os seus pecados e deixar ele perdoa de toda injustiça e purifica de toda injustiça, né? Ele perdoa todos os pecados e purifica de toda injustiça, está aí na tela. Se confessarmos o nosso pecado, o nosso erro, ele elimina, pessoal. Isso não é diante de pessoas simplesmente, isso é no mundo espiritual que tem que ser lançado. É por isso que é muito valiosa a nossa oração e as pessoas não têm noção do que é isso. Se elas tivessem noção do que era isso, elas povoavam as reuniões de oração. E não só as reuniões de oração, como os momentos de oração do culto também. Como também os seus momentos devocionais sozinhos em casa, os seus momentos de oração. Porque ela estaria se cercando de Deus, estaria tendo o inimigo de que forma? Mais distante. Quanto mais você chama a existência de Deus, mais você abre a boca para chamar as coisas de Deus para a sua vida, mais distante o nosso adversário fica. Glória a Deus. Isso não é uma coisa difícil de entender. Isso é probabilidade. Quanto mais você está perto de Deus, mais longe do inimigo. Probabilidade. Amém, pessoal? Aí vamos voltar aqui onde nós estávamos. Aí eu quero abrir com você em Provérbios. Vamos lá? Você está no livro de Romanos, no Novo Testamento. Você vai lá para o meio da Bíblia, você encontra o livro de Salmos. Depois de Salmos você encontra Provérbios. Olha só que interessante. Livro de Provérbios. Provérbios capítulo 6. Eu quero ler com você um versículo apenas desse Provérbio 6. Que é o versículo de número 2. Provérbios capítulo 6. O versículo é o de número 2. Olha só como é importante as nossas palavras. Quem encontrou, diga graças a Deus. Quem não encontrou, pede ajuda aí que os irmãos estão à disposição. São homens e mulheres de Deus que estão à disposição para nos ajudar. Amém? Vamos lá? Diz assim então, leia comigo, está na tela também para você acompanhar. Enredar-te com as palavras da tua boca. Prendeste-te com as palavras da tua... Preste atenção num detalhe. Nesse livro de Provérbios aqui, o autor, no caso Salomão, ele vai trazer aqui algumas prescrições para que a gente tenha cuidado e seja sensato, seja correto nas nossas coisas. Ele vai dizer, olha, quando você dá uma palavra para alguém, quando você confirma algo para alguém, você está enredado, você está alicerçado aquilo que você falou. A partir do momento, por exemplo, que eu chego e digo aqui para a irmã aqui, digo para a senhora, hoje eu vou fazer um pix de R$100 para a senhora. Se eu não fizer esse pix para ela, eu me enredei com as minhas palavras. Porque a partir do momento que eu disse que faria, eu tenho que cumprir com aquilo que eu disse.
Isso tem um peso no mundo espiritual. Aquilo que eu falo tem um peso no mundo espiritual. Tem gente que pensa, eu falei, deixa pra lá. Não, deixa pra lá não. Aquela palavra tem um peso, gente. Aquela palavra tem uma autoridade que você não imagina. Enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com a palavra da sua boca. Você se comprometeu com algo, vai ter que cumprir. Caso não cumpra, você está preso. Entendeu? Porque é importante nós estarmos, falando de uma forma correta. Foi por isso que ele começa lá na carta aos Romanos, como a gente leu, ele falando, a partir do momento que você creu no coração e com a sua boca você confessa, você já está alicerçado ao reino de Deus. Mas tenha muito cuidado, porque pode ser que você se aliançou com alguma coisa que você se comprometeu, e até hoje a sua vida não ande por conta disso. Você está preso a alguma coisa que falou, está preso a uma situação mal resolvida, está preso a um passado, as coisas não progridem, você está se enredando. Por isso que é bom a gente não comentar determinadas coisas que vamos fazer, ou às vezes nem prometer para alguém que a gente vai fazer alguma coisa por ela se ganhar alguma coisa. Eu já vi muita gente fazer isso. Se eu ganhar tal coisa, vou te dar uma oportunidade. E se não sair? A pessoa se comprometeu. De uma forma ou de outra, um dia ela vai se sentir pesada. Peraí, eu falei que ia fazer algo por ele e até agora não fiz. Veja como essa pessoa ela se prende no mundo espiritual. Fisicamente aqui está tudo normal. Mas no mundo espiritual existe uma resistência. O nosso adversário pega essas palavras para tentar nos acusar. Tanto é que eu vou deixar aqui marcado com você, a gente volta para outra oportunidade aqui, e vamos aqui mesmo no livro de Mateus, vamos no Novo Testamento novamente. Evangelho de Mateus, olha só que interessante. Mateus capítulo de número 12. Evangelho de Mateus capítulo 12. Se você tiver um pouquinho de paciência, nós vamos ler bastante hoje. Evangelho de Mateus capítulo de número 12. O versículo que nós vamos ler é o 36. Isso aqui é muito forte. Olha só. Mateus capítulo de número 12, versículo 36. Também está na tela para você acompanhar. Diz assim a palavra. Mas eu vos digo que, isso aqui são palavras de Jesus, toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta, que dia, pessoal? No dia do juízo. Olha só que sério, gente. Eu olho para essa palavra e começo a fazer isso aqui, ó. Comigo mesmo. Tô brincando com você, não faço isso não. Mas eu começo logo a me benzer, a me tremer, sei lá, fazer alguma coisa. Porque ele deixa muito claro aqui que isso aqui são palavras de Jesus, na minha Bíblia está com letra vermelha, né? Não são palavras de um homem, não foi do apóstolo em si, foi do próprio Jesus, o mestre, onde ele disse, mas eu vos digo que toda palavra ociosa que sair da boca do homem, que os homens disserem, eles hão de dar conta no dia do juízo. Eu fico imaginando, quantas bobeiras a gente não já falou na vida. Quantas das vezes alguém esteve doente, estava enfermo, e às vezes no momento da luta, no momento da situação difícil, às vezes a gente fala o que não deve. Fala ou não fala? Fala, gente. Tem gente que fala até contra Deus. Deus, por que o Senhor deixou passar por isso? Tanta gente ruim aí, e eu que estou sofrendo. Quantas vezes a gente não colocou Deus contra a parede? Nós vamos de dar conta a Ele um dia. Por isso que quando nós erramos, é importante a gente pedir perdão, gente. Isso é ser humilde. É reconhecer que errou e acertar. E nem todo mundo é humilde, gente. Tem gente que errou e não dá o braço a torcer. Tem gente que falou algo que não era para ter falado para alguém e que depois era para ter acertado e não foi lá acertar. Você está preso no mundo espiritual. Você ora e as coisas não acontecem. Você pede e não recebe porque pede mal. A coisa é mais grave do que a gente imagina, pessoal. Ele diz que nós vamos dar conta no último dia daquilo que falamos. Por isso, às vezes, até quando for comentar alguma coisa, a gente tem que ter muita cautela. Eu estava brincando em outra oportunidade. Eu queria ser igual o Jordão, gente. Jordão, ele entra no lugar calado e ele sai mudo. Eu disse, meu Deus, eu queria ser igual o Jordão. Entrar calado e sair mudo. Mas ou coisa difícil para a gente. Eu acredito que pela minha função, pelo meu ofício, né, de atender as pessoas, a gente vai falar bastante, não tem jeito.
Eu sou bastante comunicador. Isso já é meu, né? Desde sempre foi. Mas se a gente não vigiar, vai ter momentos que nós vamos falar palavras que não deveríamos. E nós vamos prestar conta disso. As coisas na nossa vida não vão andar. E nós vamos ficar dizendo, meu Deus, onde é que está o meu pecado? Está nas palavras. Está nas coisas que você comprometeu em fazer e não fez. Por isso que a gente não pode agir de forma ociosa. Ele diz, de toda a palavra ociosa que os homens disseram, eles vão te dar conta. Quer ver uma coisa que muita gente fala no momento ocioso? Meu Deus, eu estou aqui nesse leito de enfermidade, se o Senhor me curar daqui, eu vou sair evangelizando nesse hospital. Toda vez que eu vou evangelizar nesse hospital. Ela foi curada, saiu do hospital e até hoje não foi fazer uma visita para ninguém lá. Você há de dar conta no dia do juízo por aquilo que você se comprometeu. Por isso, se falar que vai fazer, cumpra. Ele disse, é melhor, se você for fazer algum voto, é melhor que você faça e cumpra. Se não for cumprir, é melhor que nem faça. E ele não está falando só de vida financeira, não. Porque tem gente que olha só pelo lado. Ah, eu vou fazer um voto. Só de forma financeira, não. O voto é de vários aspectos. Esse caso que eu comentei com você. Eu estou doente, hospitalizado. Deus, se o Senhor me tirar daqui, me fazer andar de novo, ter uma vida normal, eu vou evangelizar. Isso é um voto que a pessoa fez. E se ela fez, ela tem que cumprir. Lembra da época que a gente era do catolicismo? Lembra? Ninguém lembra, gente. Só eu que lembro. Cruz credo. Acho que vocês estão dormindo hoje. Ninguém lembra de quando era do catolicismo? Que tinha que pagar promessa? Fiz uma promessa. Agora eu vou ter que pagar. Claro que não foi o santo quem fez isso. Foi Deus. As imagens não faz nada. Glória a Deus, gente. Mas a pessoa atribui ali. Na ignorância dela, ela atribui a entidade lá. Aí, a pessoa vai lá e compra aquele negócio que ela falou. Tem gente que saiu daqui do Maranhão para ir lá no Canidé, lá no Ceará. Tem uns que saiu daqui para ir não sei aonde, para cumprir promessa. Tirou o dinheiro de onde não tinha para ir lá. Cumprir aquilo que falou. Você vê que a pessoa religiosa faz isso. E por que a gente que é crente às vezes não tem esse costume de fazer? De cumprir com aquilo que a gente falou. Eu disse que ia dar R$100 de Pix para a senhora. Se eu falar isso, eu tenho que cumprir. Eu não tenho. Eu não prometi, mas se eu tivesse prometido, eu tinha que dar. É ou não é? Verdade ou não, gente? São coisas que a gente tem que ter noção. Porque no 37 ele falou, isso aqui me chama a atenção. Porque por tuas palavras, por aquilo que você fala, você serás o quê, pessoal? Cruz credo, acho que ninguém está nesse culto. Porque pelas tuas palavras serás justificado. E por tuas palavras também serás o quê? São os dois extremos, gente. Por aquilo que eu falo eu posso me justificar, mas por aquilo que eu falo também eu posso me condenar. Veja como nós temos que ser muito cuidadosos. É claro que hoje, graças a Deus, nós não vamos fazer mais isso. Mas tem gente que já amaldiçoou gente da família. Já falou que não tinha que falar. Essa praga era melhor ter nascido morto. Gente, quantas coisas terríveis o ser humano já falou. Se ele não pedir perdão, ele vai prestar conta disso no dia do juízo. Isso prende a vida da pessoa no mundo espiritual, pessoal. Os inimigos, eles só vão onde eles são chamados. Ou então eles só vão onde tem lugar para ele. Se não tem lugar, ele não vai. Por que as entidades conseguem dominar algumas pessoas? Porque teve alguma abertura. Se não tem entrada para ele, ele não vem, gente. Vamos para o livro de Josué? Vamos lá? Falei que nós íamos estudar um pouquinho, vamos lá. Josué, 6º livro da Bíblia. Você tem os 5 primeiros livros, que é o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Aí vem um 6º livro da Bíblia chamado Josué. Aqui Deus vai dar uma palavra para esse jovem. Falo jovem porque ele tinha 40 anos. Ele assumiu o lugar de quem? Nada mais, nada menos do que Moisés, que tinha 120 anos quando Deus recolheu. Era uma mudança extrema, né? Um líder espiritual de 120, agora vem um de 40 anos. Era 3 vezes mais novo. O Josué assume uma responsabilidade. É o capítulo 1 que eu vou ler com você, o versículo 7. E aí Deus começa a falar com ele. Ele estava chorando a morte ainda de Moisés, triste. Meu Deus, Moisés foi, o que vai ser da gente agora? Aquela coisa, né? A pessoa vivia na dependência de uma liderança espiritual. Agora ele já não tinha mais, ele estava de que forma? Sofrendo. Porque agora ele teria que assumir aquela frente. Isso não era uma tarefa fácil. Isso era uma tarefa extremamente difícil. Ele viu o quanto Moisés sofreu durante aqueles anos. E ele pensou, eu vou sofrer do mesmo jeito. Aí Deus começa a falar com ele, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo, Josué. Não vou te deixar, não vou te desamparar. Eu vou fazer com que você alcance o seu propósito.
que é conduzir o povo até a terra prometida. Aí ele vai dar uma palavra para ele. Versículo 7. Diz assim, ó. Tão somente, faça o quê? Esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei, quer dizer, toda a palavra, que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o quê? O livro desta lei, ou seja, essa palavra. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer, conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem muito bom ânimo. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esse texto a gente já conhece bastante. Mas o que chama a atenção aqui, nessa mensagem, é que o Josué estava no caminho. Ele estava debaixo da autoridade de Moisés. Moisés foi, ele assume aquela responsabilidade. A ordem de Deus era, assim como Moisés não se desviou da palavra, ele ficou firme nessa palavra até esse último instante, a mesma coisa você tem que fazer. Você tem que meditar na lei, a lei era a palavra, medita na palavra de dia e de noite, para que você possa ser conduzido de forma prudente por essa palavra. Porque se ele desviasse daquela palavra, ele ia fazer diferente. E esse é o risco que a gente corre. Nós estamos vivendo na palavra, por isso estamos falando corretamente. Por que nós somos pessoas que evitamos falar palavrões, evitamos entrar em confusões, em contendas? Por conta da palavra. A partir do momento que a palavra não está mais conosco, aí nós viramos o diabo de novo. Pastor, que é verdade. É ou não é verdade? Tinha gente que era o cão chupando manga, gente. Tem gente que, graças a Deus, se converteu hoje. Mas teve gente que morreu pelas mãos dela. Pastor, o que é isso? É verdade. Tem gente que tinha desejo de vingança por aqueles que faziam mal por ele. Hoje se converteu. Por causa da palavra, não tem mais vingança contra ninguém. Nós sabemos que a vingança pertence a quem? Ao Senhor, a Deus. É Ele quem justifica. É Ele quem vai lá e quem vai resolver a nossa história. Ele quem sente as nossas dores agora. Não somos nós que chegamos e queremos justiça por nós mesmos. É a palavra que vai se cumprir. Ela está em operação nas nossas vidas. Então Josué, ele tinha uma tarefa. Qual que era a tarefa? Era não se desviar dessa palavra. Essa palavra era o que regia a vida dele. Era o que dirigia ele no caminho. Se ele se apartasse dessa palavra, pode esquecer a terra prometida. Pode esquecer que ia alcançar alguma coisa. O bom foi que quando Deus tratou com ele, ele foi muito, muito rápido em obedecer o que Deus falou. Tanto é que eu quero ler com você o versículo 10 e o versículo 11. O que diz o 10? Então Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial, e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o vosso Deus, o Senhor vosso Deus, para a possuirdes. Ele foi cirúrgico. Na proporção que Deus tratou com ele sobre aquele assunto, imediatamente o Josué foi lá e, sim, Senhor, o Senhor disse que é para meditar na lei, para me fazer conforme tudo que nela está escrito. Então eu estou obedecendo. Homens de frente de guerra, todo mundo reunido aqui. Capitão, prepara aí comida, mantimento, vamos separar, daqui a 3 dias, nós vamos entrar na terra. A terra que Deus prometeu que era nossa. Ele imediatamente assumiu. Aí você conhece a história. Entraram em Jericó. Como que eles destruíram Jericó, gente? Foi com muito esforço, pastor. Cada um dos homens pegaram um martelo e foram derrubar o muro. Foi assim? Como que eles derrubaram o muro lá? Fala assim, ó, com a palavra. Com a palavra. Foi assim que eles derrubaram os muros de Jericó. Foi assim que eles conquistaram a primeira cidade. Foi como? Falando. Deus dizia para eles: olha, vocês vão rodear o muro da cidade. Todo dia você vai dar uma volta. No 7º dia você vai dar 7 voltas. Na última volta vocês vão gritar e a trombeta vai soar. Quando eles começaram a soar a trombeta e deram aquele grito da vitória, o que aconteceu com as muralhas? Puf, caiu. Eles não precisaram mover nada, gente. Tudo mas eles não esqueceram da palavra. A partir do momento que eles estavam baseados naquilo que estava escrito, naquilo que Deus havia dito para eles como promessa,
podia ter o inimigo que fosse na frente, eles iam vencer. A mesma coisa com você aqui hoje. Amém? Tem inimigo que é grande aí, é câncer, é mioma, é um problema que o médico disse, olha, tem que fazer cirurgia nas córneas, e pode ser que você mesmo fazendo cirurgia fique cego. Coisa séria, gente, são gigantes. Como é que eu venço isso? Palavra. Eu estou com a minha vida alinhada à palavra. Eu estou abrindo a minha boca para chamar a existência. Lembra do que eu falei no início? Estou registrando a minha vitória no mundo espiritual. Quando eu faço isso, nosso inimigo tem que ficar assim, ó, quietinho, ele não pode fazer nada. Ele tem que fazer igual aquele cãozinho, que bota o rabinho entre as pernas e sai de mansinho. Não pode fazer nada. Porque nós estamos baseados na palavra. E por que muita gente não vence, pastor? Porque ela não quer palavra, gente. Ela não quer compromisso. Quem quer compromisso e quer Deus na sua vida, tem vitória. Glória a Deus. Tem vitória. Tem resultado. Deixa aqui, a gente vai para um outro exemplo. Tiago. Vamos lá, eu falei que nós vamos estudar um pouco. Nós temos bastante coisa aqui. Vamos lá, Tiago, capítulo de número 3. Tiago, lá no finalzinho da Bíblia, você encontra a carta do apóstolo Tiago. Depois da carta aos Hebreus, né? Provavelmente a carta aos Hebreus foi escrita pelo apóstolo Paulo. Foi a última carta dele, né? Dessa sequência aqui. Aí vem a carta do apóstolo Tiago. O capítulo que eu quero estudar com você é o 3. E o versículo é o versículo de número 10. Diga graças a Deus. Está melhorando, gente. Vocês começaram meio tímidos e já estão melhorando. Se vocês são tímidos e eu também, o culto fica tímido, né? Vocês têm que ser para cima e eu também. Aí as coisas melhoram. Diz assim, ó, Tiago, capítulo 3, versículo de número 10. Vamos lá? Vamos ler juntos, bem forte? De uma mesma boca procede o quê? Bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim? Versículo 11. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Versículo 12. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água doce e salgada, ou salgada e doce. Aqui o apóstolo Tiago, ele estava falando lá, ele estava falando sobre uma coisa que governa a vida do ser humano. Se você ler desde o versículo 1, ele vai falar que a língua é como a leme de uma embarcação. Não sei se você já esteve em alto mar. Alguém aqui já esteve em alto mar? Já? Teve o irmão ali. Tem a irmã lá também, o irmão. Em alto mar. E você está dentro de um navio. Lá na cabine tem só uma lemezinha, né? É um volante. Só que é um volante diferente, claro, né? Do volante de um carro convencional. Mas aquele piloto que está lá, eu sei que tem a parte automática, né? Hoje é tudo automatizado. Mas ele tem aquela lemezinha que dirige. Para cá ou para lá. Ele disse, assim como essa lemezinha aqui, ela muda todo o percurso de uma embarcação, assim são as palavras que saem da nossa boca. Aí ele vai falar, de uma mesma fonte, de uma mesma boca, não pode sair bênção e maldição. Aquilo que eu já confessei um dia, como bênção de Deus, ela não pode ser mudada e revertida depois por maldição. Eu não posso falar bênção hoje e amanhã está falando maldição. Isso aqui representa bipolaridade. Tem pessoas que elas são bipolar. Já viu gente que tem transtorno bipolar? Não estamos aqui para criticar quem tem esse tipo de transtorno. Tem gente que tem essa deficiência mesmo. É algo que tem que ser tratado. Diante de Deus e diante das autoridades também, né? Diante dos psicólogos, psiquiatras e etc. Mas entenda bem a questão. A pessoa que é bipolar, tem dia que ela está com você que é uma mozinha, né? Ela acorda, imagina que é uma mulher. Vou usar o exemplo da mulher, tá? A mulher não vai ficar chateada comigo não, mas pode ser homem também. Imagina que ela acorda de manhã, tá aqui pro marido. Meu benzinho, tá tão bonito meu neném. Ela acorda bem. Aí quando dá meio-dia, o cidadão chegou, não fez nada contra, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas aí aconteceram alguns problemas, ela já alterou ali a pressão, já alterou os hormônios. Aí quando chega meio-dia, ele chega em casa. Amor, pode botar no meu prato? Bota tu se tu quiser. Né? Igual o Kiko lá, quando tá zangado lá com o Chaves, né? Bota tu se tu quiser. Peraí, de manhã tava um amorzinho, agora já está totalmente diferente. Isso pode ser considerado uma doença também, né? Que tem que ser tratado. Tem um lado emocional que tem que ser tratado e tem um lado espiritual da coisa, gente. Tem gente que ela é uma bênção, mas não consegue se controlar. Isso aí é a falta de uma libertação também. É uma das coisas que a gente tem que reconhecer.
Se eu precisar disso, eu não posso ser egoísta, de achar que eu não preciso de libertação. Precisa. Aquele que não diz que precisa, é o que mais está precisando. Que ele não reconhece. Por isso que ele está dizendo que não precisa. Aí você vê a questão. Ele disse, tenha cuidado com isso. Da mesma boca não pode sair bênção? Ou uma coisa ou outra. A palavra diz o seguinte, ó, se ensina ou não. O que passa disso é de procedência? Ou é sim ou não é. Vai chegar alguém e vai te perguntar, fulano isso? Não, não senhor. Ainda responde com respeito, não senhor. E se for sim? Sim senhor. Simplesmente. Ah, não sei. Isso já é uma resposta que não é adequada. Principalmente no nosso caso, gente. Nós somos pessoas de Deus, nós mostramos diferencial até nessas coisinhas aí. As pessoas vão olhar pra gente, pessoas que trabalham conosco, e elas vão ver esse diferencial até nisso. Aí você diz que é crente, mas ele é jumento com a gente. Até nisso a gente tem que ter sabedoria. A pessoa chega, olha, como é que tá? E a planilha, você já fez? Ainda não, senhor, mas por conta do negócio, mas daqui a pouco eu vou concluir, senão até amanhã eu concluo para te passar. Glória a Deus. Você respondeu, não sei, não vai dar tempo. Essas são coisas que já demonstram que você é um servo de Deus, mas está saindo outra coisa do servo de Deus. Entende? Estão comigo aqui? Está saindo outra coisa diferente. O negócio é sério. A gente deixa aqui, vamos novamente a Mateus. Olha só. Eu sorri um pouquinho porque Jesus, ele teve esses embates também, gente. A gente olha aqui essas referências, mas eu quero abrir com você no Evangelho de Mateus, capítulo 8 agora. Vamos lá? Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. O versículo que eu quero estudar com você é o 16. São só 2 versículos, tá? Capítulo 8 de Mateus, versículo 16. Jesus teve seus momentos que ele teve que enfrentar a gente assim. E ele teve que ter uma boa palavra. E ele foi tentado pelo diabo e teve também uma boa palavra. Soube se sobressair naquela situação. Diz assim, Mateus 8,16. Quem encontrou, diga graças a Deus. Então, vamos ler. E chegada a tarde, trouxeram-lhe o quê? Muitos endemoniados. E ele fez o quê? E ele com a sua palavra, a palavra que estava no coração, expulsou deles os espíritos malignos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Claro que era cumprimento da palavra, mas Jesus sempre tinha uma palavra no coração, gente. Lembra lá de Mateus capítulo 4, quando vem o diabo para tentar ele? O diabo vinha, transforma as pedras em pães, ele tinha uma palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Ele tinha uma palavra guardada no coração. É igual Josué, tinha que guardar a palavra, para que quando viesse essa situação, ele não falasse diferente da palavra, ele falasse em concordância. Porque, presta atenção nisso, Deus tem compromisso com a palavra dele. Deus tem compromisso com a palavra dele, não com a minha necessidade. Amém, gente? Ah, pastor, eu estou muito necessitado, ninguém me ajuda. Vai continuar assim e vai ficar pior. Enquanto você ficar olhando para as pessoas, que ninguém ajuda, que ninguém me orienta, que ninguém faz nada por mim, que nessa terra todo mundo tem seu interesse próprio. E realmente é. Realmente é. Você acha que as pessoas vão tirar dos filhos dela para dar para o seu? É muito difícil, gente. Ah, mas tem que dividir. Claro, tem que dividir. Se você tem, você divide. Agora, se você às vezes não tem nem para você, você vai dar para os outros. Por isso que cada pessoa, se fizer a sua parte e lutar, Deus tem um pão nosso para cada um. Amém? Ninguém fique de fora. Tá cheio de gente aí querendo o pão nosso dos outros, os outros ralando, ele querendo também. Que os outros dividam com ele, mas ele não faz nada. Aí ele está lá. Aí Jesus fala para o diabo, quando ele está lá no pináculo do templo, tu te lança daqui abaixo, dá ordem aos seus anjos para proteger. Não, não. Não tentarás o Senhor teu Deus, isso é tentação. Eu vou te dar esses reinos aqui se você me adorar. Só a Deus adorará, só a Ele prestará culto. Ele sempre tinha uma palavra, gente. Quando lá, o próprio Jesus estava com os discípulos, e o apóstolo Pedro estava lá junto com os demais, Jesus deu uma palavra dura em João capítulo 6. Jesus deu uma palavra dura. A Bíblia diz que todo mundo começou a sair. Não ficou ninguém para ouvir mais a palavra com ele. Aí estava lá os discípulos reunidos ali, só ficaram eles.
Jesus olha para eles assim: vocês também? Vocês não vão não? Vão seguir a multidão? Aí o Pedro diz: Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras? Por que ele ficou? Porque ele guardou a palavra. Se ele não tivesse guardado a palavra, ele tinha ido junto com aquela multidão que tinha se afastado. Tinha ido junto com aquela multidão que tinha se afastado. Por isso nós temos que estar com a vida adequada à palavra, irmãos. Porque na hora que você precisar de alguma coisa, você entra em juízo diante de Deus em oração e a obra tem que acontecer. A palavra dele vai se cumprir. Não é? Eu estou necessitado, Deus tem que me ajudar. Deus não é sentimento. Deus tem compromisso com a sua. Por isso nós temos que orar de acordo com o que está escrito. Quando eu for fazer uma oração, meu Deus, a tua palavra diz que quando o Senhor opera, ninguém pode impedir. A minha vida está aliançada à tua palavra. Eu não estou no pecado, eu não estou no erro. Eu te peço agora a tua intervenção sobre esse caso, sobre essa situação. Você ora dentro da palavra, irmão. Não tem como não acontecer. Por que não acontece? Meu Deus, o Senhor ouve meu choro. Não vai acontecer nada. Não está escrito em nenhuma parte da Bíblia que ele ouve o nosso choro. Tem muita gente religiosa que canta aí. Quem chora para Deus tem resposta. Quem chora para Deus tem valor. Não é assim não. De acordo com a Bíblia, é quem ora. Ah, mas o Ezequias chorou. Mas a Bíblia diz que primeiro ele orou e depois ele chorou muitíssimo. Amém? Primeiro ele orou, foi lá do coração dele. Ele buscou a Deus. Aquele choro era de arrependimento. Depois da oração é que veio o choro, o desabafo. Ele não ficou só chorando. Lembra de Ana? O que Ana fazia? Só chorava e não comia. O problema resolveu, gente. Olha eu com a minha mãozinha aqui de lado. Resolveu o problema dela. Resolveu não. Enquanto a Ana não foi fazer um voto com Deus, fazer uma aliança com Deus, chegar diante dele ali no altar e chorar de verdade. Meu Deus, eu sou uma mulher que estou pesada. Não foi falar com Deus sério. Deus não viu ela não, gente. Isso aqui me preocupa muito. Porque nós temos ainda dentro da igreja muita gente religiosa. Achando que Deus tem porque tem que fazer alguma coisa por ela. Quando ela infelizmente ainda não se adequou à palavra. Por isso que nós que estamos aqui hoje temos que guardar essa palavra no coração. Eu quero uma resposta, pastor. A Bíblia está à nossa disposição. Nós ouvimos o recado. Esse é o recado de Deus para nós hoje. Nós estamos aliançados à palavra como o cidadão lá estava aliançado? Já o cidadão lá, o Josué? Josué se afeiçoou à palavra. Então Deus era com ele e acabou. No dia que ele deixou de se aliançar à palavra, de falar com Deus, ficou na confiança dos espias. Os espias foram lá, manda 2 ou 3 mil homens, que a cidade é pequena, nós vamos ganhar brincando. Ele não falou com Deus, não pediu direção, não fez nada. Se apartou da palavra naquele dia. O que aconteceu com eles? Voltaram 36 homens mortos. E eu sempre explico, não foram só 36 homens. Foram 36 famílias. Porque aqueles homens deixaram mulheres viúvas e deixaram crianças órfãos. Não foram só os homens que morreram. Aquela família agora estará condenada. Naquela época a mulher não tinha poder de trabalho. A mulher vivia na total dependência do cônjuge. Foi só os homens que morreram, não. Aquele erro do Josué foi gravíssimo. Porque ao invés de registrar diante de Deus, nós temos um território para ganhar. Como é que o senhor quer que eu faça? De orar a Deus, o que ele fez? Os homens disseram que manda 2 ou 3 mil a gente vence. Voltaram de lá com gente morta. Ele rasga as vestes, se humilha. E Deus fala, meu filho, por que você está fazendo isso? Vocês pecaram, abençoado. Procura onde é que está o erro, acerta aí. Ele vai lá, procura, acerta, mata o Acã, mata a família de Acã todinha. Aí eles vão pelejar contra Ai. Quando ele chega lá, eles vencem tranquilamente. Porque agora eles estavam com a palavra, com a direção. Sem a direção eles tiveram derrota. E hoje eu quero orar em cima dessa palavra com você. Amém? Vem aqui diante do altar.